Hoje o ditador Nicolás Maduro ele perdeu todo o juízo, se é que ele ainda tinha. Depois que o presidente Trump anunciou a parte 2 do plano de combater o narcotráfico agora dentro do território da Venezuela e dando aval para a CIA para fazer ataques letais dentro do território, ele ficou maluco. Hoje, em uma reunião ali com seus apoiadores, ele disse com as seguintes palavras: a Venezuela tem 5.000 mísseis russos apontados para todo o território e se qualquer americano ousar a entrar em qualquer vila que seja, será acionado mísseis contra os americanos. A gente vai trazer essa fala aqui para vocês, que está repercutindo muito, porque isso aí pode dar início a uma guerra aí a qualquer momento, onde os Estados Unidos disse claramente que ele não quer combater diretamente aí o exército da Venezuela, mas sim o narcotráfico. A gente vai falar sobre alguns assuntos também aqui, do Ciro Gomes desfiliando do PDT e indo para o PSDB. Tem também aí a questão do Boulos como ministro. A gente vai trocar uma ideia aqui sobre tudo que aconteceu nas últimas horas aqui no Brasil e no mundo. Meu nome é Samuel Fernandes, eu sou analista de negócios e a gente está aqui no canal Editorial Central. Antes de mais nada, já vai deixando o seu like, já comenta aí, já ajuda o nosso canal aqui a bater a nossa meta de 10 mil inscritos, que a gente está sempre trazendo aqui notícias de qualidade, notícia em primeira mão para todo mundo entender tudo o que está acontecendo. Olha só, para começar aqui, vamos colocar aqui uma publicação feita pelo Diário 360, onde o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, ele é perguntado sobre a questão daquelas explosões dos barcos no Mar do Caribe. E aqui a seguinte questão, olha só, preste bastante atenção no que ele fala. Qual vai ser o resultado final depois dessas explosões daqueles barcos? People want to stop seeing drug boats blow up, stop sending drugs to the United States. Does it matter if it's in the United States? Well, these are all in international waters. The boat. Do a strike in the United States or if North America? Well, that's a different matter. Now you're talking about a law enforcement matter. In this particular case, there are people traveling on international waters headed towards the United States with hostilities in mind, which includes flooding our country with dangerous, deadly drugs. And they're going to be stopped. And that's what's happening. And in the case last week, you saw there was a submarine. It was a submarine. It was a submersible. That's a drug boat all the way through. We know what these boats are. The president just said it. We tracked them from the very beginning. We know who's on them, who they are, where they're coming from, what they have on them. You know, if you're running drug boats, you're in grave danger. Ele disse aqui com todas as letras, com todas as palavras, o narcotráfico é um grupo assim bem, é um crime organizado bastante que tem uma estrutura assim por trás. E ele disse aqui, ó, se as pessoas querem parar de ver barcos de drogas explodindo, parem de enviar drogas para os Estados Unidos imediatamente. Ele disse aqui que teve até submarino, a gente viu aí que o narcotráfico usando até submarino para tentar frear essa busca aí dos Estados Unidos, mas a gente vê que os Estados Unidos não vão deixar de maneira nenhuma a continuar do jeito que está. E olha só essa publicação aqui da Thalita Moema, onde ela trouxe aqui que o ditador Nicolás Maduro, ele ficou maluco da cabeça e ele resolveu enfrentar agora de vez o presidente Donald Trump. Olha só, Maduro afirma possuir 5.000 mísseis russos pronto para atacar os Estados Unidos. Olha só essa publicação aqui. Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los IGLAS. Y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 IGLAS. IGLAS são mísseis. En los puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar ¿qué? La paz, la estabilidad, la tranquilidad de nuestro pueblo. Más de 5.000. Y el rancho ardiendo. Para el que entendió, entendió. Y estos equipos de simulación nos colocan en una situación de buena puntería de miles de operadores de IGLAS que tenemos hasta en la última montaña, hasta en el último pueblo, hasta en la última ciudad que usted ni se imagina del territorio venezolano, de norte a sur, de este a oeste, que tiene que ser una patria inexpugnable. Que nadie se meta con Venezuela, que nosotros no nos metemos con nadie. ¿Se dan cuenta? Maduro, a situação dele é o seguinte, ele está na beira do abismo, porque o presidente Trump, depois que ele anunciou que deu autorização para a CIA fazer ataques letais agora dentro do território da Venezuela
com os narcotraficantes aí, o Maduro ele está querendo de certa forma aí defender esses narcotraficantes. Ele não está falando aí, eles estão criando toda essa narrativa por trás aí para falar que estão invadindo a soberania da Venezuela, mas não. Eles sabem totalmente aí que a Venezuela não tem competência e ele está acusando o Maduro sempre aí de ser o chefe dessa organização criminosa. Então, aí do Maduro se ele tentar atacar um americano sequer ali dentro do território. E esse está prestes a acontecer, e todos os analistas de guerra aí, pessoas da geopolítica sabem aí que um daqueles navios de guerra destroyer americano, ele tem capacidade para combater toda a marinha da Venezuela. Imagina só aqueles 10 F-35 que estão ali dentro ali dentro da base aérea dos Estados Unidos em Porto Rico, aqueles aviões de última geração que hoje não tem um míssil capaz de deter um avião ali daquela natureza. Então a gente vê aí o claro desespero do Maduro, que o que ele pode fazer é simplesmente baixar a bola, porque na bravata contra o Trump, o Maduro, a gente vai ver que não vai dar em nada essa bravateira aí do Nicolás Maduro. Agora, a gente vai trazer um vídeo aqui que a gente achou interessante, que foi a questão aí do Lula nomear o Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência da República, um cargo assim de extrema confiança. Só que esse vídeo aqui é mais uma pauta ali do que aconteceu, porque o Boulos, ele disse que a principal missão dele nessa secretaria é levar o povo para a rua. Mas a gente lembra do histórico do Guilherme Boulos, o que é que ele faz quando ele leva o povo para a rua. A gente sabe aí que ele é um cara que é um invasor de terra, um dos líderes da época do MST, uma pessoa que não tem assim a mínima decência para estar aí numa secretaria dessa natureza. Olha só, primeira vez que ele teve a carteira assinada na vida dele. Olha só esse vídeo. Agora, o presidente me chama para a missão de ajudar a colocar o governo na rua. Com os movimentos sociais. O coordenador nacional do MTST, Guilherme Boulos, falou sobre a depredação. O povo tem uma indignação guardada. E vou dizer para você, algumas vidraças quebradas da Fiesp não são nada perto da quebra e do dano que a Fiesp causa ao povo brasileiro diariamente com as suas políticas. Boulos foi detido e levado para a 49ª delegacia. A segurança foi pega de surpresa. Os manifestantes chegaram de uma vez, viraram um carro e começaram a atirar paus, cadeira, cones, pedras contra os seguranças. 20 homens da Polícia Legislativa não foram suficientes. Os manifestantes arrancaram plantas, arremessaram até paralelepípedos. Ensanguentado, este segurança tentou se proteger atrás da roda do carro, que foi virado várias vezes e destruído a pauladas. Tamanha a fúria dos manifestantes. Um deles partiu para cima com um cone na mão e bateu na cabeça de um segurança. Um pedaço de meio fio foi lançado contra a porta de vidro e a multidão enfurecida invadiu o prédio da Câmara, obedecendo ao comando do movimento. Essa ação legítima e orgulho dessa ação que foi organizada pelo MTST e por um conjunto dos movimentos sociais. Ah, meu amigo, se fosse uma pessoa da direita que estivesse participando aqui de uma baderna, de uma bagunça dessa aqui. Isso aqui a gente vê aí claramente que o cidadão que o Lula escolheu para estar ali na Secretaria-Geral da Presidência é uma pessoa aí que tem um histórico excelente. Deixe aí nos comentários para a gente saber da sua opinião. O que você acha sobre o Boulos aí nessa secretaria? A gente sabe que do governo Lula a gente não pode esperar nada no seu caos, a não ser a desordem total, né? Então fica difícil da gente ter qualquer tipo de expectativa com um governo desse. E a direita tem que se posicionar muito forte aí para poder deixar de ter a esperança aí do governo Lula tomar conta desse país aí por mais 4 anos, porque o Brasil não aguenta mais. O calabouço fiscal que o Brasil está entrando aqui é sem tamanho. E a gente vai trazer uma última notícia aqui também agora, que foi aí a questão do Ciro Gomes, que desfiliou do partido do PDT e agora está do PSDB. E ele entende aqui para ser candidato nas próximas eleições ali para o governo do Ceará, sem o apoio da direita é impossível praticamente de tirar o PT, porque o PT sempre foi unanimidade total ali, principalmente dentro do estado do Ceará. E a única chance aí de reverter essa situação poderia ser aí o Ciro Gomes, porque é uma pessoa que tem muita influência ali
e resolveu desfiliar do PDT, porque o PDT é praticamente um braço ali do partido do PT, e agora ele está no PSDB, e a gente vai comentar aqui sobre esse assunto. E nesse vídeo aqui que a gente trouxe, ele fala sobre o Lula, que não existe assim, um governo tão corrupto igual o PT. A gente assim, não tem nada assim também muito a favor do Ciro Gomes, mas a gente tem que entender que, de certa forma, ele tem uma influência, e se ele está contra o Lula, automaticamente a gente está assim, praticamente também alinhados. Olha só. E hoje é o país de regime mais corrupto na sua história. Acho que eu estou exagerando? Tomem nota, eu desafio qualquer petista a me contestar. Nós esculhambamos o Bolsonaro quando ele começava a liberar emendas na faixa de 30 bilhões de reais por ano. A gente esculhambava como corrupção epidêmica, endêmica, gravíssima e tal. Pois bem, o Lula esse ano já liberou 63 bilhões de reais para roubalheira generalizada, ressalvando as exceções que certamente deve haver num universo como esse. Não existe quadra de governo mais corrupta do que essa. Nós ouvimos falar recentemente que o governo demitiu 370 pessoas. Qual foi a razão? Não tinham competência para trabalhar? Não tinham compromisso com as missões que estavam? Não, porque não aceitaram mais se subjugar ao processo eleitoral do lulismo eterno que quer se perpetuar no poder, ainda que o Lula vai fazer 85 anos se terminar o próximo mandato, o que considero, com todo respeito, nós estamos chegando lá também, mas considero uma irresponsabilidade grave contra o país. A gente vê aí que a situação no Brasil ela é muito difícil. Então, assim, se a gente tem que se apegar ali num parceiro da qualidade aqui do Ciro Gomes, a gente não pode deixar de lado também não. E quem comentou sobre esse assunto também foi um dos deputados federais mais influentes aí da direita, que é também o André Fernandes, que ele é do Ceará. Ele comentou sobre o assunto aí do Ciro Gomes. Olha, não tenho dúvida que não só eu, mas a maioria dos integrantes do PL tem sim algumas divergências com Ciro Gomes. Mas a gente precisa entender um momento. Hoje, a gente está convergindo muito mais do que tendo divergência. E a gente precisa entender o cenário estadual e o cenário nacional. Ciro Gomes é importante no Ceará e é importante no Brasil. A candidatura de Ciro Gomes a governo do estado do Ceará, primeiro, ajuda nacionalmente, que isso fique registrado. Ele tem abrindo, eu posso dizer assim, uma guerra mostrando os desmandos e a corrupção do PT, PT de Lula, PT de Camilo, PT de Elmano e também PT de Evandro Leitão. O Ceará está enfrentando uma grande crise na segurança pública. E eu, com todo o grupo do PL que está aqui atrás, todos os meus colegas parlamentares, a gente entende que a gente precisa de alguém de coragem para enfrentar o crime organizado e para enfrentar também os políticos que são envolvidos com o crime organizado. O próprio Ciro Gomes denunciou isso. Então é motivo de alegria estar hoje aqui nessa filiação e é bom que estejamos preparados para essas movimentações políticas partidárias. André, Só, pois bem, então aí mostrando claramente que estão sim à disposição de poder ajudar contra um inimigo em comum, que o Lula, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa aí que faz o que faz e geralmente quem não pensa como ele está totalmente ali ameaçado pelo judiciário, tá tudo ao contrário. Então, se a gente deixar isso acontecer, a probabilidade de hoje ter uma ditadura aqui no Brasil e de ter um verdadeiro golpe de Estado do lado aí do PT e do Lula é muito grande. Então, a gente acredita que isso aí a gente não pode deixar isso aí acontecer de maneira nenhuma. E o nosso papel aqui é tentar abrir o olho do máximo de pessoas possíveis. Agora a gente vai colocar um assunto aqui, mudar um pouco a questão e ir para a geopolítica e do que está acontecendo nesse exato momento no Peru. A presidente foi destituída do cargo, ela levou impeachment e quem assumiu foi o líder do Congresso. E aqui a gente vai colocar aqui para vocês ver o tanto que a situação no Peru ela está complicada, porque
A gente observou tudo que estava acontecendo lá nesse momento e a gente viu aí que a geração Z, na verdade, aí os jovens, eles foram para a rua para fazer manifestações e estão lá querendo uma revolução, porque o país está quebrado, ele foi muito tempo dominado pela esquerda e agora eles estão aí tentando reverter todas essas situações, porque a gente viu tudo que aconteceu no Nepal e está virando moda aí praticamente no mundo, e aconteceu na Indonésia, aconteceu na França, está acontecendo agora no Peru. E olha só essa publicação aqui do portal R7. O decreto, que entrou em vigor nesta madrugada, vai durar 30 dias. O objetivo é conter o avanço da violência na capital peruana. Soldados foram posicionados em pontos estratégicos para realizar revistas e patrulhas. A medida também restringe visitas a presídios e autoriza a destruição de celulares encontrados nas celas. O presidente interino do Peru, José Herrera, participou de uma operação contra o crime organizado numa das penitenciárias. Bom, a gente viu aí que ele colocou o exército nas ruas agora porque viu que a situação está fora do controle e se não se acalmar, esse negócio aí vai dar muito o que falar ainda. A gente, para finalizar o nosso vídeo, vamos colocar aqui uma publicação do canal Metrópolis, onde diz claramente aqui que o Flávio Bolsonaro, na verdade, esses canais, principalmente aqui do Metrópolis, é um negócio assim meio complicado, porque geralmente eles levam para um lado, eles levam para outro. Mas olha só essa informação aqui. Após a publicação do acórdão, o Flávio Bolsonaro sobe o tom contra o Moraes. O acórdão foi aquele quando juntaram um processo ali e realmente decidiram o que ia acontecer no julgamento do Bolsonaro. E olha só, segundo o canal Metrópolis, o senador Flávio Bolsonaro afirmou no X que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, transformou o Brasil em uma várzea jurídica. A publicação ocorreu nesta quarta-feira, dia 22, após o acordo referente ao julgamento do núcleo 1 da trama golpista, que inclui o ex-presidente Bolsonaro, ser publicado nesta manhã de hoje. E aqui, na publicação, o filho 01 do Bolsonaro compartilhou a matéria do Metrópolis, como que fala que um magistrado sobre a justiça eleitoral e pediu para que internautas deixassem nos comentários em qual artigo do Código Penal está o tipo de ataque às urnas eletrônicas. Isso aí, a gente viu aí que, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes, a gente não pode falar muita coisa aqui sobre isso, mas esse crime aqui foi criado. Esse crime escrito ataque às urnas eletrônicas. Não tem nenhuma parte aí da Constituição que fala sobre isso. Então, a não ser que a pessoa ali tenha o livre-arbítrio de falar, crime de opinião está existindo a partir do momento aí que o ministro Alexandre de Moraes tomou conta aí do Supremo Tribunal Federal. Então, se teve essa questão aí do crime de opinião, principalmente aí atacando as urnas eletrônicas, foi isso que aconteceu, foi isso que ele estava falando aqui. E a gente tem certeza que hoje o Brasil ele não é mais uma democracia assim saudável igual é nesses países de primeiro mundo aí, não. A gente vê claramente a perseguição é muito grande à direita aqui no Brasil. Se você concorda, essa aqui foi as informações que a gente trouxe nesse vídeo. Deixa seu like, comenta e ajuda o nosso canal a bater a nossa meta de 10 mil inscritos. Estamos aqui todo dia trazendo notícias, trazendo informações em primeira mão para todo mundo ficar muito bem atualizado, porque a política ela tem que ser estudada de uma forma mais estratégica e não vista mais assim de qualquer maneira, porque a gente tem que tentar entender tudo o que acontece sim, não é isso? Então tá bom, tamo junto aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.